ótimo estar aqui com vocês. Eu sou o Greg Kimeti, eu sou da Hungria, Budapeste, e eu sou o vice-presidente de sucesso do cliente na Graphisoft. Então, a Graphisoft tem construído software para arquitetos e construindo designers há muito tempo, mais de 40 anos. E a nossa missão é empoderar times para criar prédios incríveis. Prédios incríveis que não só têm uma aparência bonita, mas que as pessoas amem, que as pessoas gostem de usar, e prédios que contribuam para um futuro mais sustentável. Graphisoft é parte do grupo Nemetschek, uma empresa alemã que tem várias marcas conhecidas na área de arquitetura, engenharia e construção, como Celebre, Vectorverse, Bluebeam. Então, essas são empresas da Nemetschek, desse grupo, e o portfólio da Nemetschek cobre todos os estágios da construção, do planejamento e design, para construção civil de fato, até operação e gerenciamento de prédios. Então, a Graphisoft foi a empresa que criou o primeiro BIM software. Então, o primeiro software de BIM. Então, nós temos um histórico longo de fazer BIM. E, ao longo dos anos, nós criamos muitas inovações no setor de BIM. Nós criamos a primeira ferramenta móvel, para apresentação e colaboração nos modelos BIM de iPads e iPhones. Nós criamos a primeira ferramenta para ter uma colaboração na nuvem. Nós também temos ferramentas que são voltadas para engenheiros mecânicos e engenheiros eletricistas. Temos também serviços para apoiar todo o nosso portfólio, então programas de aprendizado, uma comunidade e o que nós chamamos de forward, que seria basicamente todo o suporte para os nossos produtos. Eu sou arquiteto, eu estou com a Graphisoft há mais de 20 anos e a minha paixão é, de fato, ajudar os clientes a atingirem os seus objetivos, que é criar prédios incríveis. E eu estou aqui no Brasil essa semana, visitando alguns clientes, e é incrível ver a arquitetura que está sendo feita com o nosso software neste país. A minha jornada, ou a minha história com o BIM, começou há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade. Eu morava em um dormitório e do outro lado da rua, de onde eu morava, tinha uma obra bem grande, um projeto de construção enorme. Eles estavam construindo um shopping bem na frente de onde eu morava. E o que aconteceu foi que nós vimos a colocação da estrutura de concreto e depois da finalização, a obra parou. Aparentemente, o que aconteceu nesse caso foi que eles descobriram que todo o sistema de ventilação que eles colocaram no andar da garagem não estava de acordo com todos os shafts de ventilação, todos os dutos que eles tinham feito antes. Então, claro que era um design 2D, e aí, entre a estrutura e os componentes mecânicos, não estavam de acordo. Eles não estavam alinhados. Então, nós, alunos de arquitetura, tivemos muito trabalho nessa obra, porque eles contrataram a gente para então fazer uma modelagem do prédio inteiro, para que eles pudessem ter um modelo 3D, e lá eles conseguiram ajustar todos esses espaços para os sistemas de ventilação. Então foi aí que eu aprendi, e foi aí que eu comecei a ficar envolvido com o BIM. E é claro que tinha toda essa abertura no concreto para criar furos novos, que é uma coisa que demora muito e é extremamente cara, um procedimento muito trabalhoso. E eu tenho certeza que vocês já viram coisas parecidas acontecendo em obras. Isso foi mais ou menos 25 anos atrás, e a pergunta é, a gente está melhor agora? Como a gente tem o BIM e nós temos mais tecnologia disponível, como que a gente está agora? E se você observar alguns dos dados de pesquisas, o que nós vemos
é que ainda tem muitos problemas na área de construção. 90% de grandes projetos de construção estão acima do orçamento e atrasados. A McKinsey lançou um relatório no ano passado que disse que, geralmente, os projetos de construção passam 80% do orçamento e passam 20% do período programado, o que é realmente incrível. Nós também sabemos que 40% de todas as emissões de carbono no mundo são causadas por prédios. A construção de prédios e a operação de prédios. Um relatório das Nações Unidas disse que a taxa mais alta de emissão de CO2 dos prédios aconteceu em 2019. Então, apesar de termos prédios mais sustentáveis hoje, e há muitos anos já estamos criando prédios que são mais eficientes do ponto de vista de emissões de carbono, nós ainda não conseguimos reduzir muito as emissões. E isso é em parte por causa da mistura de energia que nós usamos para criar eletricidade. Mas nós ainda não resolvemos esse problema. Então, nós arquitetos fazemos trabalho de design, mas aparentemente 30% do nosso trabalho é corrigir os nossos erros, ou corrigir erros que aconteceram durante a construção. Então, apesar de termos tecnologia para criar designs melhores, ainda existem muitos erros de design que precisam ser corrigidos. Nós estamos também gastando 20% dos materiais de construção, o que é muito triste, porque nós sabemos que os recursos naturais do mundo estão sendo explorados, estão sendo realmente dizimados. E então nós falamos muito sobre reciclagem, economia circular, mas o primeiro trabalho que você precisa fazer é parar de jogar fora materiais e acabar gastando matérias-primas, porque isso é um problema grande no mundo hoje. E, finalmente, um outro problema que nós ainda estamos lidando é a falta de mão de obra, a falta de pessoas na área de construção civil. Durante a pandemia da Covid, milhões de pessoas saíram da indústria de construção civil e acabaram não voltando. Então, esse é outro desafio que a indústria de construção civil está enfrentando. Então, parece que, apesar de todos os avanços tecnológicos, nós ainda temos muito dos mesmos problemas que nós tínhamos há 25 anos atrás. Então, sim, o BIM ajuda, mas nós temos que buscar formas melhores de utilizar o BIM e formas melhores de criar prédios. E ainda temos algumas circunstâncias que nós estamos lidando atualmente. Nós ainda temos a pandemia em algumas áreas do mundo, ainda está afetando as cadeias de suprimentos, os custos de materiais, os fretes. Temos uma guerra na Europa, num país bem próximo do meu país de origem, que é a Hungria. Então, isso afeta preços de energia. Nós temos outros conflitos globais, temos uma guerra comercial acontecendo entre a China e os Estados Unidos. E esses são pontos e eventos que contribuem a um ambiente muito volátil. Temos uma inflação altíssima e muitas economias estão mostrando que nós estamos passando por provavelmente a maior recessão da nossa vida, do nosso período. Ela pode acontecer ou pode não acontecer, mas tem um risco significativo de que nós teremos que construir nesse ambiente. Então, é seguro dizer que nós estamos vivendo em um momento muito volátil. Então, eu posso dizer que a volatilidade é um novo normal. As coisas mudando rapidamente, as coisas sendo imprevisíveis, as coisas sendo arriscadas. Este é o novo normal e esse é o ambiente no qual nós temos que trabalhar. Então, como nós podemos estar preparados para isso? É só notícia ruim mesmo? Mas, na verdade, isso também é uma oportunidade para muitas empresas, muitas firmas de design e muitos players nessa indústria de construção civil, porque esse é o momento onde você consegue diferenciar, você consegue se destacar
e você consegue dar um salto na sua competição se você for mais ágil, se você for mais adaptável. Então, esse é um momento onde, se você estiver sendo mais adaptável e mais ágil, é de fato uma oportunidade para nós. Se você quiser ter sucesso nesse ambiente, nós precisamos fazer algumas coisas melhor que os outros. No mundo do design, isso significa que nós precisamos conseguir colaborar melhor que os outros. Nós precisamos explorar novas soluções, novas oportunidades e novas tecnologias. Assim, nós conseguiremos ser melhor que os outros e nós também precisamos conseguir entregar melhor que os outros. Entregar o nosso design de uma forma mais eficiente. Então, se nós formos melhores nesses três pontos, então esse ambiente volátil não é uma má notícia, é na verdade uma oportunidade. No resto da minha apresentação, eu vou focar principalmente na colaboração e observando qual é o futuro da colaboração no mundo do bem. Nós fizemos uma pesquisa, nós pedimos a Tech Clarity, que é uma empresa de pesquisa, para fazer uma pesquisa para entender qual é o status atual da colaboração na área de arquitetura, engenharia e construção, AEC. E eles, na verdade, fizeram uma pesquisa com mais de 400 escritórios de design arquitetural, estrutural e também empresas de engenharia, para entender como a colaboração está funcionando atualmente nesse ambiente e quais são as grandes tendências em termos de colaboração. Nós fizemos perguntas simples, como: qual é a fonte da sua rentabilidade? Quais são os seus maiores desafios de atender os objetivos do projeto? E quais são os componentes que contribuem a esses desafios? E eu gostaria de citar algumas coisas dessa pesquisa. Então, o que fica claro vendo os resultados é que as empresas de design veem ou percebem que nós estamos criando prédios cada vez mais complexos. Então, o nível de complexidade do nosso trabalho aumentou. E isso aconteceu por vários motivos. Muito disso está relacionado à tecnologia. Existem materiais de construção melhores, métodos de construção melhores. Então, nós podemos construir prédios que são mais complexos. Os requisitos aumentaram também. Nós queremos ter prédios automatizados. Nós queremos ter prédios que têm energia, eficiência energética. Isso tem tudo a ver com complexidade. E essa é a realidade. Os prédios que nós estamos criando estão se tornando cada vez mais complexos. O que nós também vimos, e isso é relacionado ao ponto da complexidade, é que o design está se tornando cada vez mais multidisciplinar. Isso significa que as disciplinas de design precisam trabalhar muito juntas e precisam trabalhar também mais cedo, no início do processo de design. As principais disciplinas são arquitetura, estrutural, a parte mecânica, a parte de engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, a parte de interiores, a parte de exteriores, sistemas de baixa voltagem, sistemas de segurança. Então, existem muitas disciplinas que contribuem com o design de um prédio e a construção de um prédio. E porque elas têm um efeito umas nas outras, elas têm implicações umas nas outras, uma modifica a outra disciplina, nós precisamos ter uma colaboração mais próxima. E não é suficiente envolver essas disciplinas no final do processo de design. Então, o que as empresas estão nos dizendo é que o trabalho deles está se tornando cada vez mais multidisciplinar. E essa é uma tendência importante. Então, quando nós perguntamos quais são os motivos que vocês não estão conseguindo atingir os objetivos do projeto, ou quais são os grandes obstáculos no seu trabalho, o primeiro foi falta de comunicação. Então, esse é o primeiro obstáculo, o obstáculo número 1 em atingir os objetivos do design.
O segundo é gerenciar materiais e parâmetros de produtos. Então, basicamente, fazer o gerenciamento dos dados do prédio ou da construção. Então, é uma questão de gerenciamento de dados. E eu também falei, número 3, que é um aumento na complexidade do design. Então, esses são os grandes desafios. E esses são os motivos pelos quais alguns dos projetos ficam atrasados ou passam muito acima do orçamento. Se a comunicação foi o problema número 1, então nós perguntamos: quais são as formas de comunicação? Como você se comunica? E nós vimos que a primeira resposta foi e-mail e reuniões presenciais, ou cara a cara. E geralmente essas são boas formas de colaborar, mas essas são formas de comunicação que são propícias para a troca de ideias. Mas eu não diria que elas são ideais quando nós falamos de uma troca de dados. E quando você fala sobre a forma da colaboração relacionada a dados, a principal resposta ainda parece ser PDF e desenhos, né, plantas físicas impressas. Então, tudo isso tem a ver com os dados que nós usamos para colaboração. Metade dos respondentes disseram que usam modelos BIM para colaborar, mas colaborações ou ferramentas de colaborações específicas, ambientes comuns de dados, por exemplo, tiveram uma usabilidade bem baixa aqui nessa pesquisa. Então, sim, nós usamos BIM, mas nós ainda temos um problema com a troca dos dados BIM e fazendo a colaboração com esses dados. Então, nós transformamos essa pesquisa em um e-book, então você pode fazer o download gratuito desse e-book se você quiser. É só você buscar o que está na tela, State of Collaboration, Tech Clarity ou Graphisoft, que você já vai encontrar a pesquisa no nosso site para baixar. Então parece que a colaboração é um grande ponto e é um dos principais motivos pelos quais os projetos não estão atendendo os requisitos. E também é uma grande oportunidade. Então, se você é bom em colaboração, isso te dá uma vantagem sobre outras pessoas ou outras empresas. E o que é de fato uma colaboração? O que isso significa? A colaboração em um alto nível, nós podemos dizer que temos 3 níveis de colaboração. Uma colaboração entre localizações. Então, como as equipes e pessoas podem trabalhar juntos se eles não estão no mesmo espaço físico? Durante a pandemia da Covid-19, nós tivemos que trabalhar de casa e isso se tornou um ponto importante. E as empresas que conseguiram trabalhar juntos, mesmo à distância, realmente deslancharam comparado àquelas que não tinham a tecnologia. Então, conseguir trabalhar em equipe, mesmo sem estar no mesmo local fisicamente, é um aspecto importante de uma colaboração. Depois, uma colaboração entre disciplinas. Então, como eu consigo trabalhar junto com todos aqueles experts, consultores e engenheiros? Essa é uma pergunta importante. Então, nós temos fluxos de trabalho eficientes, ferramentas eficientes, tecnologia eficientes para trabalharmos juntos, juntando engenheiros, arquitetos, consultores e experts. E o terceiro é: você consegue fazer uma colaboração entre sistemas? Você tem um ecossistema, um arquivo um formato de arquivo, um grupo de ferramentas. Você consegue trabalhar com diferentes sistemas, diferentes formatos de arquivos e diferentes ferramentas. Então, esses são os 3 principais tipos de colaboração no BIM que nós precisamos trabalhar em cima. E eu gostaria de ilustrar isso através de um estudo de caso. Um dos nossos clientes da Austrália, a Fender Katsalidis, foi o principal designer da Torre Merdeka, que é uma torre de 118 andares na Malásia. Esse foi um projeto muito grande, então esse é o segundo prédio mais alto do mundo atualmente. Tem 118 andares de altura. O custo do projeto foi 3,5 bilhões de ringgits da Malásia. Eu verifiquei
qual seria seria mais ou menos o mesmo que o real, tá, então praticamente 3,5 bilhões de reais na conversão, e a construção demorou cerca de 8 anos. Esse é um design arquitetural incrível, parece um cristal no seu formato, é uma estrutura bem complexa e uma fachada bem complexa. Ele tem uma área pública embaixo, tem uma estação de trem passando por baixo do prédio, então, de fato, um design bem complexo. É impossível fazer isso sem ter BIM, sem ter o design 3D. E ele foi desenvolvido por um time de arquitetura na Austrália e times de arquitetura na Malásia, então uma colaboração entre 2 áreas foi muito importante. Além disso, no total, tiveram 14 empresas e 14 disciplinas envolvidas no design desse prédio. Então, estrutural, civil, mecânico, elétrico, designers urbanos. Então, de fato, muitos experts envolvidos de disciplinas diferentes e trabalhando entre essas disciplinas foi essencial nesse projeto. Esse aspecto da colaboração, além do da localização, foi também muito importante. E esse é o Craig Bodden, que é o gerente de BIM, e eles já tinham adotado isso e eles gostavam muito desse trabalho em equipe. E essa empresa se especializa em prédios muito altos, e eles entendem que sem conseguir trabalhar em equipe, isso não possibilitaria a construção desses prédios. E finalmente, o terceiro aspecto da colaboração seria o trabalho entre sistemas, a colaboração entre sistemas. Um projeto tão grande não pode ser feito em um software ou um pequeno grupo de softwares. Nós precisamos de muitos softwares, muitos formatos de arquivos. Então, foi um projeto OpenBIM, basicamente IFC, mas também utilizamos 3D, DWG, outros tipos de arquivos, muitos dados, muitos formatos de arquivos, então eles tiveram que ter uma abordagem estruturada. E eles usaram um ambiente de dados comum, usaram Acorn nesse projeto, e usaram o Celebre para coordenação e verificação. Então, esses foram os principais softwares que foram utilizados, além do ArchiCAD e o BIM Cloud. Então, esse trabalho entre sistemas também foi muito importante. Trabalhando entre localizações, disciplinas e sistemas são todos parte desse projeto. Eu mencionei esse projeto, ele começou em 2014, quase 10 anos atrás. Então, quais são os próximos passos na colaboração? O que nós estamos pensando na Graphisoft e outros da indústria é que como você pode melhorar ainda mais a colaboração entre as disciplinas mais importantes. Tem um pouco de sobreposição entre arquitetura, o estrutural e MP. Esses são as principais disciplinas que precisam ser coordenadas. Um dos grandes desafios com os fluxos atuais é que, geralmente, essas disciplinas trabalham em softwares diferentes e criam modelos diferentes. E eles coordenam esses modelos diferentes. Mas o que acontece é que você acaba mudando o prédio, você faz ajustes no prédio para fazer acontecer. E nós estamos pensando como melhorar isso. Será que essa informação que está vindo das 3 principais disciplinas pode ser integrada em um único modelo? Nós temos diferentes softwares que nós fazemos interface. Então, todos esses exemplos são softwares estruturais e os princípios básicos de engenharia estrutural são os mesmos em todos os países, mas as regulamentações são de fato locais. Por isso, as práticas e sistemas de construção são diferentes. Então, nós temos muitos softwares estruturais, softwares locais, então não é somente um software estrutural que todos podem utilizar.
bem diferente da arquitetura, que tem alguns players dominantes. Tem muitos players locais na engenharia estrutural. Então, como nós podemos trabalhar com todos esses sistemas de forma eficiente? Um dos desafios, novamente, é como você traz dados a esse engenheiro e como ele devolve para você. Atualmente, o fluxo de trabalho é que eles mudam alguma coisa, eles trocam os componentes estruturais nas suas próprias ferramentas, mas não é isso que os engenheiros estruturais precisam fazer. Isso é um trabalho que eles precisam fazer, sim, mas esse não é o valor que eles estão trazendo para o projeto. Eles estão fazendo a análise, e a análise que é importante para eles. Então, alguns anos atrás, uma das nossas empresas irmãs da Nemetschek propôs um novo formato de colaboração, que foi chamado de formato de análise estrutural. E assim, quando você exporta, você pode exportar isso de qualquer software. Então, muitas empresas estão se adaptando a esse formato e, basicamente, ele permite que você exporte somente o modelo estrutural para que você não tenha que fazer toda a reestruturação do prédio em outra ferramenta. E isso traz uma forma completamente nova de trabalhar juntos entre disciplinas. O fluxo de trabalho normal, hoje, é que o arquiteto e o engenheiro estrutural trabalham de forma independente. E eles dois criam um modelo. Os dois criam dados. Tem o modelo de arquitetura e o modelo estrutural. E depois tem uma reunião de coordenação onde eles comparam os dois modelos, eles detectam quais são as diferenças e eles identificam o que precisa ser modificado, e aí tanto o arquiteto quanto o engenheiro estrutural mudam os seus arquivos e começam a adicionar mais informações. Depois eles têm outra reunião de coordenação, acontece a mesma coisa. Então, a cada ciclo de coordenação, alguns dos dados que foram criados são destruídos e existe um processo de comparação entre aqueles dados que foram gerados entre os diferentes profissionais. E é assim que o processo de design evolui hoje e finalmente tem um produto final. Esse é o que nós chamamos de modelo federado. Então, os dados são criados em arquivos diferentes, em silos, e aí ele é federado. E o que nós estamos pensando é, será que dá para fazer melhor? Teria outro fluxo? Seria possível para o arquiteto e para o engenheiro trabalharem juntos? Os dois trabalhando em um software, em um único arquivo, em um conjunto de dados. E desenvolvendo o design juntos em um único arquivo. Portanto, criando um arquivo desse único arquivo anterior. Então, o resultado final vai vir de um arquivo. E aqui seria um relacionamento diferente entre o arquiteto e o engenheiro. Nós chamamos isso do design integrado, porque os dados não são federados de diferentes fontes, tem apenas um modelo, um dado. E isso requer nova tecnologia, porque há uma necessidade que tanto o arquiteto quanto o engenheiro possam trabalhar nos mesmos elementos, mas aspectos diferentes desses elementos. Então, por exemplo, uma parede tem o núcleo estrutural, e nesse caso o engenheiro precisa operar e fazer as suas modificações, e todas as outras camadas da parede são de responsabilidade do arquiteto. Então, isso requer um trabalho em equipe a um nível de parâmetro dos elementos. Então, nós não precisamos ter elementos diferentes. Nós estamos trabalhando nesses parâmetros diferentes dos mesmos elementos. Então, isso requer tecnologias novas. E também requer uma governança diferente e um fluxo de trabalho diferente. Porque nós não vamos comparar arquivos em reuniões de coordenação. O que nós vamos fazer é que nós vamos gerenciar as mudanças de forma contínua. Estamos continuamente fazendo verificações de qualidade. Por isso, esse sistema precisa de uma alta confiança entre o arquiteto e o engenheiro e também requer que eles possam trabalhar juntos
no mesmo software e no mesmo arquivo. Então, essas são duas formas diferentes de colaboração. As duas têm vantagens e desvantagens. Então, no modelo federado, os dados estão vindo de caixas pretas diferentes, então tem conjuntos de dados diferentes para o arquitetural e o estrutural. E no design integrado tem apenas um conjunto de dados que é compartilhado. No modelo federado tem ciclos de iterações, reuniões de coordenação, onde nós precisamos correlacionar os dois arquivos, e no design integrado a colaboração acontece em tempo real, conforme eles vão trabalhando. No modelo federado, nós temos alguns checkpoints de governança, então essas reuniões de coordenação é quando as mudanças são documentadas e aprovadas. No design integrado é um ambiente de alta confiança, não tem checkpoints. Nós precisamos fazer de forma contínua essa análise de governança e verificação de qualidade. E no modelo federado, qualquer novo dado precisa de atenção. E no design integrado, nós temos a oportunidade de criar um input gerado que é incorporado perfeitamente. E isso abre a oportunidade de termos coisas como inteligência artificial. Portanto, eu acredito que essa seja uma oportunidade futura muito interessante para a aplicação da inteligência artificial nessa área. Então, brevemente, qual é o potencial da inteligência artificial na construção e no design? Então, o que a IA é boa é reconhecer coisas, reconhecer geometria e padrões. A IA também é muito boa em conversões, converter um tipo de dados em outro tipo de dados. Então, um programa em um design, ou então uma planta no modelo. Esse tipo de conversão é muito boa e a IA é muito boa nisso. A IA também consegue fazer análise preditiva, baseado em machine learning. Ele consegue te dar respostas prováveis a perguntas relacionadas à energia, etc. E também pode gerar coisas novas, baseadas nos seus aprendizados. Então, códigos, layouts, anotações, novos elementos. Basicamente, isso é o que a inteligência artificial consegue fazer: reconhecer padrões, entender a lógica por trás e então prever, te dar um novo output. E o que nós fazemos no design, no processo de design, é pouco sobre colocar a nossa intenção de design. Não é tão relacionado a como nós queremos que o prédio seja. O que nós fazemos é aplicar lógica aos dados que nós criamos. Aplicar regras, adicionando anotações, documentando as nossas intenções. Então, muito trabalho repetitivo que tem uma lógica por trás, que a IA consegue entender e fazer para nós, ou nos ajudar fazendo isso. Mas eu acredito que não é difícil entender que você somente pode usar essas ferramentas de forma eficaz se você tiver um conjunto de dados. Se você tem dados em conjuntos diferentes, em modelos de dados diferentes, essa eficiência é perdida. Então, o meu ponto principal aqui é que eu acredito que a IA é outro motivo pelo qual nós vamos ver mais design integrado no futuro. Pelo simples fato de que nós podemos usar muito melhor a IA em um ambiente onde todos os dados estão concentrados em um arquivo ou um conjunto de dados. Então, sim, no futuro, a IA seria o nosso terceiro componente ou contribuinte nesse processo de design. Eu descrevi o que é a colaboração federada e o que o design integrado é. Eu gostaria de falar que não é uma questão de ou um ou outro, os dois têm prós e contras. A desvantagem do design integrado é que você precisa ter um ambiente de alta confiança implementado, você precisa conseguir trabalhar em conjunto com a mesma ferramenta, com a mesma equipe, então talvez isso não seja uma opção válida. Talvez o contrato não te permite fazer isso, por exemplo.
Então, isso não vai conseguir substituir completamente a colaboração federada no futuro, mas é uma alternativa que pode ser utilizada em várias circunstâncias. Então, não significa que um é melhor do que o outro. Nós vamos usar os dois no futuro. Esse é o que nós acreditamos. Então, isso é o que nós pensamos sobre colaboração e o futuro da colaboração. Nós vemos que a colaboração pode sim te dar uma vantagem no design, na área de construção, e nós vemos o design integrado como uma tendência cada vez mais frequente no futuro, e estamos construindo ferramentas para que isso de fato aconteça. E eu acredito que essa é uma forma de sermos mais eficientes no futuro. Então, muito obrigado pela atenção, e eu fico aqui para responder perguntas. Excuse me. Yep. Vou convidar o presidente da Building Smart Portugal e o conselheiro administrativo do BFB, José Carlos Lima, para fazer algumas perguntas aqui para o Greg. Thank you so much, Greg, for your to be here. First of all, with Beam Forum. Thank Aqui you, com o Graphisoft. Big Forum. Muito obrigada, Graphisoft, e obrigado por essa apresentação tão interessante, cheia de provocações também. Bom, nós temos algumas perguntas aqui para você, e eu vou começar com a primeira. A primeira é em relação à comunicação. Nós vimos que o e-mail ainda está como a primeira forma de comunicação e CDE está como a última. E uma pessoa perto de mim falou: nossa, o WhatsApp no Brasil deve ser a primeira forma de comunicação aqui. Então, a minha pergunta é: por que você acha que o CDE ainda está no final da lista? E eu vou adicionar uma provocação por conta própria. Você acha que a comunicação, nós vamos ter uma comunicação máquina para máquina ou nós ainda vamos ter espaço nessa comunicação humana? Obrigado pela pergunta. Claro que nós precisamos da comunicação. Precisamos dessa comunicação para comunicar a nossa intenção humana. Então, é totalmente relacionado à nossa intenção. Então, como eu falei, uma coisa é conectar ideias e conceitos e coisas desse tipo, e outra é gerenciar dados e fazer colaboração com dados através de e-mail. Então, é aí que as coisas como CDE podem ajudar. Softwares feitos para esse propósito também podem ajudar muito. E eu acho que ainda é um campo relativamente novo. Então, conforme nós construímos grandes conjuntos de dados no BIM, é aí que nós vamos perceber cada vez mais que precisamos de novas ferramentas para gerenciar isso. Então, acredito que CDEs e ferramentas para esse propósito, né? Eu vi que o BIM Tools está aqui, vai ter um papel importante no futuro, e nós vamos ver eles se tornarem parte de colaborações. Obrigada. Nós temos várias perguntas sobre o design integrado. Eu vou, então, apontar alguns aspectos dessas perguntas. Primeiro, você pode, por favor, falar sobre a capacidade da tecnologia, né, do hardware. Então, conseguir processar um design integrado. Isso seria um problema ou não? Bom, é claro que isso vai expandir a quantidade de dados que a gente coloca no modelo, mas o objetivo com o design integrado não é colocar tudo em um modelo, não é simplesmente substituir a colaboração e a colaboração aberta, mas sim identificar quais são os componentes de um design que são compartilhados entre disciplinas. Então, quais são as coisas importantes que tanto o arquiteto e o engenheiro estrutural precisam trabalhar, e colocar esses em um único modelo. Nós não precisamos colocar tudo em um único modelo. Então, a ideia é que nós não criemos um conjunto de dados enorme. Por exemplo, detalhamento estrutural. Isso não é necessário para o arquiteto. Então, o objetivo final com o design integrado é ter um conjunto de dados com todos os componentes que são necessários por todas as disciplinas.
E aí, o objetivo é não criar um conjunto de dados muito pesado, com tudo ali dentro. Entendi. E ainda sobre o design integrado, é claro que nós, hum, observando esse design integrado, nós vemos vários desafios relacionados à legislação e à regulamentação da aplicação disso. E quando você apresentou o modelo federado, e essa lidaram com esse problema de legislação local e a forma tradicional de fazer as coisas. Esse é um dos motivos pelos quais nós achamos que o design integrado não vai completamente substituir o modelo federado. O design integrado, o principal problema dele é essa responsabilidade, né? Então, liability. Ninguém é dono de um elemento só. É claro que a tecnologia vai nos deixar limitar acesso. Então, certas pessoas podem acessar certos parâmetros de um elemento, também fazer o rastreamento de mudanças de parâmetros. Então, existe tecnologia que pode ajudar com isso, mas eu acredito que que a responsabilidade é um grande problema, é importante que haja uma grande responsabilidade né, um rastreio de quem é responsável por cada aspecto do design. Nesses casos, o fluxo federado ainda será a melhor escolha. Obrigado. Bom, acredito que nós quase já passamos todas as perguntas. Ainda temos alguns minutos. Então, uma pessoa perguntou: será que você pode dar uma sugestão de amigo? Como nós podemos melhorar a nossa forma de trabalhar de forma colaborativa nas nossas empresas para chegarmos, né, cumprirmos as suas conclusões? Qual seria a sua última conclusão para nós trabalharmos melhor em forma colaborativa? Bom, eu acho que tem muitas tecnologias novas e bem interessantes que estão sendo lançadas, não somente da minha empresa, mas de outras empresas também. Então, como eu disse durante esse momento volátil, eu acredito que é o momento de investir em aprendizado, explorar novas tecnologias, investir em esclarecer os fluxos de trabalho com outras disciplinas. Então, esse é de fato um momento no qual os nossos fluxos de trabalho vão mudar e a tecnologia vai ter um impacto. Então comece a explorar e se adaptar a novas ferramentas. E para finalizar com a inteligência artificial, nós estamos a 4 passos de aplicação da inteligência artificial, não é? Em resumo, será que a inteligência artificial vai substituir o trabalho dos nossos profissionais nesse processo? Olha, eu acho que nós não entendemos ainda o impacto completo da inteligência artificial no nosso trabalho. Eu acho que não vai só criar uma disrupção em como os arquitetos trabalham, mas sim vai criar uma disrupção na forma que os clientes vão se comportar. Em muitos aspectos, a tecnologia sempre democratiza especializações e habilidades especializadas, profissões especializadas. No passado, era difícil criar filmes, não é? Era difícil criar uma música, porque era um trabalho de um especialista. Mas com o YouTube, hoje em dia, com os nossos celulares, que têm câmeras, é muito fácil fazer um filme. Qualquer pessoa pode subir um vídeo para o YouTube. Então, todo mundo agora é um diretor de filme. Então, numa banda de garagem, você consegue gravar uma música. Então, todo mundo agora é músico. Então, um dos efeitos da inteligência artificial é que mais pessoas vão se tornar arquitetos, os clientes vão poder participar do design, então os requisitos vão ser diferentes também. Do nosso lado, os arquitetos, ou o lado dos designers, eu acho que os fluxos de trabalho vão mudar, mas o que a IA faz muito bem é oferecer resultados prováveis e oferecer alternativas. Eu não acredito que a inteligência artificial consegue substituir completamente o trabalho de um designer. A inteligência artificial vai, com certeza, ter um impacto em como nós interagimos com o software.
Então, input de linguagem natural vai ser um tema bem grande nos próximos anos. Conseguir fazer comentários ao software em uma linguagem natural vai ser super comum. E também criar opções, criar alternativas, criar soluções possíveis, automatizando coisas como adicionar dimensões, anotações, tudo isso vai mudar. Então, eu acho que vai ser interessante ver como nós fazemos o nosso trabalho. Eu não espero que nós vamos ser substituídos totalmente. Muito obrigado, Greg. Obrigado novamente pela sua apresentação em nome do BIM Forum. Obrigado a Graphisoft e a você. Palmas para o Greg. Obrigado a todos.